Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Topologia e física quântica são assuntos bem atuais pesquisados mundialmente. Mas afinal, no que as propriedades topológicas da matéria se relacionam com a física quântica? E no que elas convergem? Nesta edição do Simplifísica, o professor Gerardo Martinez irá nos explicar a relação entre as propriedades topológicas da matéria e a física quântica, tentando esclarecer este ramo de pesquisa presente no mundo da física. Confira agora a palestra Topologia e Física Quântica. Antes de nada, eu quero agradecer também ao time que organiza estes eventos de outreach. Para nós é muito importante ter uma divulgação além da universidade, né, para o público em geral. Eu acho que isso é em parte o que nos justifica perante a sociedade. E eu vou falar uma coisa que é nova para muitas pessoas, provavelmente para vocês também, que é a relação entre topologia e física quântica. Eu pensei da seguinte maneira: há duas maneiras de fazer esta apresentação. Ou adapto essas ideias para uma linguagem mais próxima de vocês, que é eu ir até vocês, ou fazer uma apresentação com a linguagem e as anotações e as ideias que há por trás que a gente usa na pesquisa. Eu optei pela segunda forma, porque esta maneira eu acho que é uma forma de vocês captar a essência do que está acontecendo lá dentro. Porque imagino que essa é a intenção de estarem aqui. Então não fiz o esforço de traduzir muitas coisas, ao contrário, vou levá-los para lá. Não vai ser aula de física ou de matemática, mas vai ser uma palestra de ideias com projeções de coisas. Então, para começar, eu prometi no folheto que vocês têm que eu ia falar sobre os férmions de Majorana. Os férmions de Majorana são esse logo que tenho ali, e na preparação da palestra eu me dei conta que tudo que eu tinha que falar antes de falar dos férmions de Majorana completaram toda a minha palestra. Então, a promessa de falar férmions de Majorana vai ficar para uma próxima, mas estão ali. Né? A história da topologia vem de bastante longa data. 1707 nasceu este senhor que é bem conhecido, Leonhard Euler. Euler é este senhor aqui, bem vestido, bem arrumado, e é conhecido como um dos melhores, um dos mais eminentes matemáticos do século XVIII. As coisas que são conhecidas sobre ele, por exemplo, ele é o autor da notação da função f de x, ou dessa notação das funções trigonométricas. A notação, a visualização dessa matemática se deve a este senhor, que começou sua carreira em Suíça, se doutorou na Alemanha, andou pela Rússia e criou toda a sua carreira praticamente com o Alexandre o Grande de Rússia, o grande Alexandre. Ele foi também o que introduziu o número π na trigonometria, como 2π vezes o comprimento da circunferência. Mas a relação com a palestra é que este poderia ser chamado o primeiro exemplo de propriedades topológicas da matéria, que são o teorema ou a fórmula da característica de Euler. Também ele é conhecido como o número de Euler, esse E elevado a x, E elevado a 2π, etc. Ele descobriu que os poliedros têm a seguinte característica:
Bom, primeiro que tem 4 faces, se chama tetraedron, o cubo, que tem 6 faces, também chama hexaedro. Mas você também tem o octaedro, dodecaedro, icosaedro, identificado por o número de vértices, que é 4 neste caso, 8. São 8 vértices, mas são 12 faces. Aqui eu tenho o número de vértices de cada um dos poliedros, o número das bordas, das arestas, e o número de faces. Então, os nomes que estão aqui se devem a face: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro, icosaedro é 20. A fórmula que ele descobriu é que se você combina número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces, para todos os objetos geométricos, você tem uma única resposta. Isso é apenas para pincelar o que o Euler fez na antiguidade. Esse talvez é o primeiro teorema topológico. E topologia deve ser diferenciado de geometria, que aqui você tem as figuras geométricas, que são os poliedros, e aqui tem uma propriedade topológica dessas figuras geométricas. Eu vou dar ao mesmo tempo a sensação do que é topologia e como é que está aparecendo na física quântica. Então, primeiro tenho que falar de topologia para poder falar como é que ela aparece na física quântica. Característica de Euler. Tem outro sujeito bastante famoso também, que é este senhor bem conhecido, o Gauss, o Carl Friedrich Gauss. Este homem que surpreendeu ao seu professor da primeira série, quando pediu para eles, o professor, somar de 1 a 100, e ele na tabuleta que eles tinham com giz, entregou o resultado em 5 segundos, e estava correto. E ele tinha 5 anos. Notável, né? E descobrir a série geométrica, a série telescópica, que chama, com 5 anos, é uma das proezas desse senhor. Por isso que é chamado dentro da gíria pseudo-acadêmica o príncipe das matemáticas. Tem muitas coisas devido ao Gauss. A lei de Gauss na física, por exemplo. O método de mínimos quadrados, que é o ajuste de uma curva, a melhor curva que passa para um conjunto finito de pontos, você consegue com o método de mínimos quadrados. Na época ele fazia à mão essas contas, porque não tinha uma calculadora onde você tem um programa e coloca o seu programa mínimos quadrados e te dá a curva, né? E a distribuição gaussiana. A gaussiana é esta forma da curva em 2 dimensões, que é a forma que adota os números quando você larga números ao acaso. E elas então, a lei dos grandes números dizem que vai se distribuir na distribuição chamada gaussiana. Bom, o que leva o nome de Gauss é a curvatura gaussiana. A curvatura gaussiana tem aqui 3 exemplos de curvatura, 3 corpos diferentes. Uma que tem curvatura negativa, este cilindro acinturado. Uma que tem curvatura zero, que é o cilindro reto. E uma esfera que tem curvatura positiva. Como eu disse, eu não vou apresentar as fórmulas que mostram que ela é maior que zero, é zero, ou menor que zero, mas é só para dar a ideia de que se trata. No caso de um torus, que é este objeto geométrico, que é o donut, você tem um pedaço assim e um pedaço assim. A parte vermelha é desse tipo, tem curvatura negativa. A parte de fora tem curvatura positiva. Tá? Isso vai ser importante para as coisas que eu vou falar daqui a pouco. Talvez o primeiro teorema de topologia e geometria é uma coisa que foi descoberta na época do Gauss, que foi trazida para a parte de matemática e topologia por Bonnet. Então o teorema chama-se Gauss-Bonnet e data de 1800 alguma coisa. Várias pessoas vêm tocando esse teorema e generalizando, e ele diz formalmente o seguinte: pegue um donut, que nem esse que está aqui.
Pegue um elemento de área, como esse que está aqui, e você integra ao longo dessa área o vetor de curvatura ao longo do donut. Integra sobre a superfície do donut dividido 2π. Isso é uma integral que os estudantes de segundo semestre, terceiro semestre já conseguem fazer. E isso se faz com geometria analítica. Essa é a parte geométrica. A relação entre geometria e topologia que o Gauss descobriu é que isso é igual a 2 vezes 1 menos o número de orelhas. G é o número do genus. Este objeto tem genus igual a 1, porque tem só um buraco. O do meio tem genus 2, o terceiro tem genus... Este eu fiquei sabendo, ele chama o Spinner, né? Hans Spinner. Então, Hans Spinner é um objeto de genus 3, topologicamente. E o que diz o lado direito é que não importa como você integre, por onde você integre, inclusive nem interessa se ele é um donut, pode ser um caneco também. Um caneco que tem uma alça, você faz a mesma operação geométrica e vai dar topologicamente o mesmo valor do lado direito. Porque a única coisa que interessa, diz o teorema de Gauss-Bonnet, é o número de orelhas. No caso do donut, esse 1 menos 1 vai dar 0. Neste vai ser 1 menos 2, que é menos 1, com esse 2 na frente tem menos 2, e assim por diante. Esse é o teorema de Gauss-Bonnet na física clássica. E vai ter uma relação com física quântica mais adiante. A palestra está inserida então num contexto em que o que interessa é a descrição das fases da matéria em função da temperatura. E a classificação mais simples que a gente faz é que a matéria tem fase gasosa, fase líquida, fase sólida. E se você esquenta muito, então acaba lá em cima, como ocorre no interior do Sol, em que os átomos se ionizam, os prótons vão para um lado, os elétrons para o outro, e você tem a fase de plasma. Então você poderia dizer que tem 4 fases que a física clássica vem descrevendo desde a época de Gauss, ou talvez antes, né? Talvez da época de Galileu. O que é relevante para o que eu quero falar é que se você baixa muito a temperatura, então encontra estados novos da matéria. E são esses os estados que são interessantes para a física clássica aqui em cima e a física quântica. O fato de ter temperatura muito baixa é quando aparecem os efeitos quânticos. Um dos efeitos quânticos é que os elétrons e os átomos, as moléculas de água que tem aqui representada, o oxigênio 2 e 2 hidrogênio, são compostas de elétrons e prótons, e a gente tem a tendência a pensar que elétrons e prótons são bolinhas, mas não são bolinhas. Na verdade, a física quântica diz que são ondas de probabilidade. E como ondas, igual que as ondas sonoras que vocês estão escutando desde este microfone ao alto-falante para vocês, essas ondas têm um comprimento de onda, tem uma extensão, ou seja, está espalhado nessa direção, assim. Então, a onda é um objeto estendido e a partícula é um objeto pontual. Essa é a grande diferença entre a visão clássica e a visão quântica. Tem outras coisas também, por exemplo, as ondas que eu estou descrevendo, como esses elétrons aqui embaixo, obedecem a outra dinâmica. Já não obedecem mais às leis de Newton, mas obedecem às leis as equações de Schrödinger ou as equações de Dirac, dependendo de se você quer incluir relatividade ou não na sua teoria quântica. Então, o que interessa é ver que tipo de condensados quânticos aparecem a baixas temperaturas. E como esta palestra toca um ponto que tem a ver com o Prêmio Nobel do ano passado, então eu vou me dedicar a descrever o que estes senhores fizeram para ganhar o Prêmio Nobel pelas descobertas teóricas das transições de fases topológicas e das fases topológicas da matéria.
Esse é o cartoon com que foi anunciado o prêmio Nobel. Mas se você faz um pouco de Photoshop, na verdade essa é a verdadeira cara dos sujeitos. Tá? David Towles, que está retirado da Universidade de Washington, nasceu na Escócia. O Duncan Haldane, que é da Universidade de Princeton, e Michael Korzelius, da Universidade de Brown, ganharam os três o prêmio Nobel do ano passado. E são os primeiros que colocam as novas propriedades da matéria quântica, as propriedades topológicas, que eu pretendo falar assim como uma pincelada para vocês. Embora seja uma pincelada, vou ir bastante fundo, então quem não entendeu alguma coisa, levante a mão que eu posso descrever. Fases térmicas ou fases da matéria. Tipicamente a gente pensa no mais simples, no exemplo mais simples possível, que é as fases sólida, líquida e gás. E se você faz uma representação da pressão versus temperatura, então tem as típicas linhas de transição entre uma fase e outra, entre a fase gasosa e fase líquida. Se você vai para lá, então você fala de condensação, ou se fala na outra direção, fala de vaporização, obviamente. E se vai de gás para sólido ou de sólido para gás, se um sólido sublima para se converter em gás, ou deposita. Deposição é o fato de o gás se transformar direto em sólido, que é um dos experimentos que meus colegas no instituto, meus colegas experimentais fazem, que é deposição de um certo gás de partículas sobre uma superfície, para fazer análise do que acontece, quais as reações químicas você faz na superfície do metal. Deposição. Ou se você vai de sólido para líquido, você tem derretimento ou congelamento. Tá. Essa é a forma tradicional da física, da química, da biologia em geral, da termodinâmica, para descrever as transições de fases entre sólido, líquido e gás. É claro que tem mais coisas, mas o ponto interessante é que a topologia entrou nessa história, e na topologia o que a gente faz é caracterizar os objetos pelas suas propriedades topológicas, não pelas suas propriedades geométricas. Por exemplo, esse objeto que está aí é topologicamente equivalente a uma esfera, uma bola. Não importa quantos penduricalhos tenha, não importa quão deformado ele está, ele é topologicamente equivalente um com o outro. Ou uma caneca toda deformada com um donut, são a mesma coisa, topologicamente. Bom, esta bola que é meio estranha, que tem duas alças, que os argentinos usam para jogar o pato. Sabem o que é o jogo? Eu acho que no Brasil, no Sul, tem o jogo do pato, que é jogar o pato e correr atrás do pato a cavalo e pegar ele. Na verdade, agora não se usa um pato, mas se usa essas bolas com essas duas alças por razões da Sociedade Protetora de Animais, certo? Mas isso é equivalente a esse objeto topologicamente. Até o pessoal inventou um cartoon sobre as fases topológicas agora. O novo diagrama de fases de acordo com os topólogos, que seria os objetos que tem uma alça, que tem três ou que tem nenhuma. O modelo padrão da forma como se encaram as transições de fase se deve em grande parte a um russo chamado Lev Landau. E tecnicamente o que a gente faz é o seguinte: escolhe-se um parâmetro de ordem. O que é um parâmetro de ordem? Aquela coisa que vai dizer se ele está derretido, se é gás, ou se é líquido, ou se é um líquido quiral, ou se é um líquido com um cristal líquido que tem fase cinemática, ou coisas desse tipo, que chamamos de O, que depende de R, e dois ângulos aí para dizer que estou tomando uma média. Então, o parâmetro de ordem nada mais é que medir esse observável local, que depende da posição R, muitas vezes se fazer médias. Tá? Isso que chama-se parâmetro de ordem na teoria de transições de fases de Ginzburg-Landau.
E a ideia é que em algum momento esse parâmetro de ordem aparece diferente de zero para uma certa temperatura que a gente chama temperatura da transição. E a tecnologia que nós usamos é dizer essa temperatura crítica. O C de subíndice aqui é crítico, que é quando ocorre a transição de fase, uma temperatura determinada. E a fase desordenada é aquela que esse parâmetro de ordem zero na média para a temperatura alta. O exemplo é o caso da magnetização composta por conjunto de spins. Por exemplo, aqui você tem uma caixa em que os átomos têm spin que estão orientados em diferentes... O spin é devido às configurações dos elétrons nos orbitais, e esses orbitais estão com momento angular, então tem o momento de spin e o momento angular que dá a magnetização por sítio. Quando você soma todas as magnetizações, tem o que chama de parâmetro de ordem. Quando você está a temperaturas altas, esses spins estão no seu lugar, só que como eles estão todos desordenados, se você faz uma média mesoscópica, ou seja, pega uns 10 ou 15, vai uns poucos milímetros por milímetro, isso se chama a fase mesoscópica. Então a média que está sendo aqui do spin aqui não é por spin, mas é por grupo de átomos com spin. Tá? Quando você faz isso, tem o que se chama magnetização. E se você está a alta temperatura, esta é a situação, a magnetização é zero e existe um momento, uma temperatura fixa, que é quando ocorre a transição de fase em que, por causa da interação entre os spins, eles se orientam em alguma direção. Eles congelam para um lado. Isso chama-se a transição de fase paramagnética para ferromagnética. Como é que nós entendemos, ou como é que nós entendíamos até agora essas teorias? Bom, essas são as ideias do Landau, que é esse senhor que está aqui. Lev Landau, que foi prêmio Nobel em 1962, por estas ideias de quebra espontânea de simetria. O que está ocorrendo é o seguinte: se você grafica o potencial em função do parâmetro de ordem, agora já estou falando de uma coisa muito abstrata, mas imagina que para cada organização de magnetização você tem uma coisa que pode ser descrita como a energia do sistema. Então essas energias têm dois comportamentos: acima da temperatura crítica, abaixo da temperatura crítica. Todo mundo sabe que se você deixa o sistema relaxar, ele vai ir a seu ponto de mínima energia. Então a curva energética em função do parâmetro acima da temperatura crítica tem um mínimo aqui em zero. Ou seja, qualquer estado que esteja quicando aqui em cima, você deixa ele relaxar e chega a seu estado de mínima energia, que é o parâmetro de magnetização igual a zero, média dele. Mas quando você baixa a temperatura, essa curva, que poderíamos chamar de parabólica, tem um momento em que ela desdobra e aparece esta parte que está aqui. Ou seja, baixam duas alas para formar os mínimos aqui agora em este M e este menos M. Quando você vai daqui de magnetização zero para magnetização não nula, essa forma de parabólica para um poço de 2 mínimos é o que é descrito com a teoria de Ginzburg-Landau, e essa é a maneira de entender as transições de fase. Há vários tipos de transições de fases, aí vem já uma classificação já mais detalhada. É aquela que o parâmetro de ordem se forma assim, tem uma temperatura e de repente, aparece todo ele magnetizado. Ou aparece ele todo líquido. Ou tem uma forma em que ele vai crescendo continuamente, e umas se chamam então de primeira ordem, outras de segunda ordem. Em 1966,
surge um paradigma importante com esse trabalho que, desculpe, eu esqueci de citá-lo, mas é o chamado Teorema de Mermin-Wagner. Este é o professor Mermin e este é o Herbert Wagner, um americano, um alemão, que encontraram um teorema interessante para baixas dimensionalidades agora. Se você está em 2 dimensões ou menos, ou seja, 2, 1 ou 0, num plano, numa linha ou num ponto, essas simetrias contínuas, que são descritas por um parâmetro de ordem que varia com o tamanho, varia em função de R, e esse R é a descrição desse pequeno objeto mesoscópico que você faz. Ele diz que quando uma simetria contínua, você não pode quebrá-la, não pode formar um estado de simetria quebrada, como as que estava mencionando até agora, a temperatura finita se a dimensão é menor ou igual que 2. Ou seja, não vai aparecer magnetização abaixo de 2 dimensões, ou de uma dimensão. O motivo é simples, agora se entende bastante, e é porque existem 2 coisas. O que a gente chama de flutuações térmicas, que é produzida pela temperatura a qual está a amostra, e a outra pelas flutuações quânticas. As flutuações quânticas é porque você tem as partículas descritas por ondas, e as ondas, digamos, elas se acumulam de maneira randômica em alguma direção, de maneira que você tem que falar de distribuição dessas ondas. Por exemplo, as ondas do mar, você consegue ter uma onda do mar devido a uma série de fatores coletivos. Todo o vento soprando sobre uma grande fileira para produzir uma onda que tem uma extensão e que vem se aproximando. A onda é um fenômeno relativamente coletivo de muitas partículas. No caso das ondas da matéria, que eu estou descrevendo como os elétrons, são ondas de probabilidade, mas tem o mesmo comportamento que as ondas, que qualquer outra onda. Então elas têm, assim como tem distribuições, então posso falar da média como o caso da gaussiana, que tem a média igual no valor máximo. A gaussiana tem também uma largura. Lembra? Preciso voltar à gaussiana? Não, né? Todo mundo sabe como é que é a gaussiana. A gaussiana é caracterizada por uma altura, por uma largura, e a largura te diz que há um conjunto de partículas que não estão juntas no máximo, na média, mas estão espalhadas para o lado, ou seja, estão dispersas. Essa dispersão é o que a gente chama de flutuações quânticas, quando descreve essas distribuições para as ondas de matéria. Então, o que ele está falando aqui é que não pode haver quebra espontânea de simetria contínua em 2 dimensões, ou numa, ou em 0, por causa das flutuações quânticas. Quando você baixa a dimensionalidade, as flutuações quânticas a baixa temperatura são cada vez mais violentas. Em uma dimensão, por exemplo, o modelo de Heisenberg não magnetiza, porque as flutuações quânticas não deixam. Coisas desse tipo começam a acontecer, a baixa dimensionalidade. A razão técnica que o Mermin e Wagner acharam é porque essas flutuações quânticas, que chamam bósons de Goldstone, produzem divergências de infravermelho nas correlações. O que significa tudo isso? Em miúdo significa isso que está aqui. Se você tem um parâmetro de ordem m, que era a magnetização, que agora aqui chamo de φ, e se esse φ tem parte real, parte imaginária, então esse esses 2 mínimos, na verdade você faz uma rotação sobre esses 2 mínimos e tem um sombrero mexicano. Um sombrero mexicano é fácil de construir. Veja bem, aqui perto de 0 você tem uma parábola invertida.
Uma parábola é descrita por x ao quadrado, certo? Então, se você coloca menos μ quadrado vezes x quadrado, então, perto daqui você tem uma parábola invertida. Se além do mais você soma com lambda um x à quarta, aqui eu tenho x à quarta porque estou chamando x ou φ, mas tanto faz, né? Chamar φ ou x. Aqui eu tenho φ quadrado ao quadrado φ à quarta. Um termo φ à quarta sempre vai ganhar, quando φ é grande, de um φ quadrado. Esse é um teorema óbvio. Ou seja, muito longe do zero aqui, quem vai dominar esse termo, que é uma parábola quártica positiva, escolhe o lambda positivo. Então, a longa distância do centro vai dominar este comportamento para cima, e a muito próxima, ou seja, em algum momento tem um mínimo. Os modos de Goldstone que o sujeito falou aqui atrás são excitações que correm ao redor do mínimo no sombreiro mexicano, formando um círculo. Essas partículas estranhas chamadas modos de Goldstone são aquelas que circulam no fundo desse potencial do chapéu mexicano. Essas estão sempre uma mesma energia. E como estão no chão, então, por isso que ele fala aqui que os modos de Goldstone produzem divergências infravermelhas. Porque quando a gente fala de infravermelho, esse é um hábito dos físicos. Falar de divergências infravermelhas é falar com frequências muito baixas, ou seja, energias muito baixas, ou seja, no chão. Que é o que está ocorrendo aqui. No chão, dentro do chapéu mexicano, onde vivem os modos de Goldstone. Agora, último, se encontrou uma partícula chamada o bóson de Higgs. O bóson de Higgs agora são as excitações aqui radiais. Os Goldstone fazem isto e os Higgs fazem isto outro. Então estou relacionando coisas que... Bom, em menos de meia hora levei vocês desde as transições de fase até a teoria quântica de campos, mais moderna, que é aquela que descobriu o bóson de Higgs, com esse potencial de Higgs. Por isso que ele chama potencial de Higgs, agora. Esses paradigmas deram origem a este paper que foi o que originou eles ganharem o prêmio Nobel, dois deles, Kosterlitz e Thouless. Eles acharam, num modelo de spins em duas dimensões, um novo tipo de ordem que chamam de ordem topológico. Eu vou tentar descrever isso. É proposto para um sistema bidimensional no qual não tem ordem de longo alcance, porque não pode ter, porque em duas dimensões, diz o teorema de Mermin-Wagner, do tipo convencional. Nem vou mostrar o modelo, mas se trata essencialmente... Não vou escrever as equações do modelo, mas eu vou descobrir de que se trata. Na verdade, é um conjunto de spins que estão no plano, e as excitações que podem existir nesse sistema, que na verdade é a interação entre dois spins que podem girar classicamente assim. Se fosse o spin de Ising, haveria estas duas possibilidades, ou esta e esta, as quatro possibilidades, dois para cima, um para baixo, outro para cima, outro para baixo, outro para cima e os dois para baixo. Isso é Ising, que é discreto. Estes são spins contínuos que se podem girar no torno do plano. E as únicas excitações que pode haver, não pode haver ordem ferromagnética, porque é proibido pelo teorema de Mermin-Wagner. Mas o que há chama-se excitações topológicas. Ou seja, ou você tem um vórtice, um vortex em inglês, ou você tem excitações coletivas chamadas de vórtice, que consiste no seguinte: você vê um caroço central que é singular, e ao redor desse caroço singular você tem um vórtice, ou seja, você pode seguir o campo de vórtices aqui, integrar sobre ele. Também não vou falar o que é o campo de vórtice. E quando você dá uma volta completa, então você recupera uma fase de 2π.
A maneira de contar vórtices é ir pelo caminho aqui e projetando a sombra da flecha ao longo do caminho que eu faço. Ou seja, é o produto escalar entre o vetor spin e o vetor deslocamento do caminho somado sobre toda a trajetória. Isso vai dar 2π, porque a projeção da sombra vai sempre na direção, vai contribuindo positivamente ao longo do caminho, e isso dá 2π. E o outro chama-se um antivórtice, porque se você faz o caminho esse, vai somar menos 2π. O que é peculiar? Bom, tem umas animações destas coisas para ver como elas se movem. Do lado esquerdo tem um vórtice, do lado direito um antivórtice. E o que é interessante das excitações topológicas de Kosterlitz-Thouless é que a energia para produzir eles por separado vai como o logaritmo do tamanho do sistema. O tamanho do sistema vamos chamar L. E a distância entre eles é A. Então a energia para criar um vórtice ou um antivórtice vai como o logaritmo de L por A. Ou seja, quanto maior é o L, maior é a energia. Isto parece com os quarks. Quanto mais... Então não é uma excitação localizada, uma excitação que envolve todo o sistema. E diverge quando o sistema diverge. Você tem energia infinita. Qualquer dos dois. Então o que se descobriu é que é possível criar um vórtice e um antivórtice, um par chamado vórtex-antivórtex. Você vê que começa do nada, e do nada então aparece de um lado um vórtice e do outro um antivórtice. E essa excitação, ela tem uma energia menor. A energia dessa excitação que vocês estão vendo dançando depende como o logaritmo da distância entre o vórtice e o antivórtice, dividido por A, que é a distância entre os spins, que é finita, porque a distância entre eles é finita. Ou seja, quando você vai ao fundo do poço e vai tentar encontrar as excitações, como os modos de Gauss ou os modos de Higgs, aqui você encontra pares de vórtice e antivórtice, e não vórtice e antivórtices separados. Isso é o primeiro aparecimento de uma propriedade topológica da matéria. Este é o primeiro. Tenho alguns argumentos aqui que não sei se vale a pena dizer, mas o hamiltoniano do modelo XY do Cortex-Thouless é desse tipo, é uma integral desse nabla θ ao quadrado, R é este tamanho e A é o tamanho entre os spins. O que ocorre é que se calcula a energia destas excitações vai como o logaritmo de R por A, onde R na verdade é o tamanho do sistema, enquanto a entropia, que é outra propriedade termodinâmica, vai como o logaritmo da área total dividida pela área de cada spinzinho, que é R quadrado por A quadrado. O que a gente calcula no parâmetro que se chama entropia é o logaritmo do número de configurações que são possíveis. Como tenho uma área R quadrado, quantos spins em qualquer direção ocorrem, essa proporção é a área total dividida pela área que ocupa cada spin. Por isso que a entropia é o logaritmo de R quadrado por A quadrado. E a energia, bom, a energia teria que fazer a conta explícita, mas é o logaritmo de R por A apenas. Quando você quer calcular como se comporta este sistema, calcula uma coisa que se chama energia livre. Ou seja, E menos a temperatura vezes essa entropia. Na verdade, aqui está R por A ao quadrado, o logaritmo de um número ao quadrado é 2 vezes o mesmo logaritmo, então aqui aparece um 2, Kt, e aqui aparece um πj e o logaritmo de Ra. Ou seja, esta energia livre se anula em algum momento uma temperatura característica. E essa temperatura é igual a Tj dividido 2Kb. T é um número natural, J é uma energia de interação entre os spins, está ali. 2 é 2 e Kb é a constante de Boltzmann. Ou seja, isto que está aqui é uma temperatura universal que não depende de que átomo estamos falando. Ou seja, essa temperatura
algo ocorre nessa temperatura. Bom, o que de fato ocorre é que se estou a temperaturas altas, então o que domina, se estou a temperaturas baixas, o que domina é a energia. Se estou a temperaturas altas, por causa desse menos T, que domina são os processos entrópicos. Ou seja, em algum lugar tem vórtices livres e não livres. Essa é a transição de fases que Kosterlitz e Tauler descobriram em 1977. É o primeiro exemplo de propriedade topológica que pode se imaginar dessa maneira, como a baixa temperatura só tenho pares de vórtice e antivórtice. Ou seja, os dois barquinhos aqui estão amarrados para formar um catamarã que se move com uma excitação coletiva. Ou se você vai a uma temperatura alta, então esse par se quebram em vórtices individuais e antivórtices. Então você tem esse tipo de excitações estendidas. E isso então é o primeiro exemplo de propriedades topológicas da matéria. Lá em 1970, ou seja, demorou para eles ganhar o prêmio Nobel, na verdade. Fazendo um salto quântico para falar de outras propriedades topológicas que não têm a ver com Kosterlitz e Tauler, mas que tem a ver com von Klitzing. O von Klitzing pegou este exemplo, este exercício chamado efeito Hall. Vejam quando é que o Edwin Hall descobriu sua fórmula do seu efeito Hall. Ele viveu entre 1855 a 1938. Esta é uma experiência que você pode montar em casa. Pega uma chapinha metálica de alumínio, bastante fina, e aplica uma corrente nesta direção. Bom, isso é fácil, coloca duas pinças, uma bateria, como o alumínio tem resistência, então vai circular uma corrente. Mas, agora você pega um imãozinho e coloca um imã de maneira que atravesse um campo magnético de baixo para cima. O que vai ocorrer? Como a corrente está circulando para lá, na verdade os elétrons estão indo para trás, né? Quando um elétron está num campo magnético, aparece uma força de Lorentz que faz com que ele vai fazendo o quê? Vai tangenciando, vai se defletindo por causa da força de Lorentz. A força de Lorentz é proporcional ao vetor corrente que é para lá, produto vetorial, vetor campo magnético. A regra de fazer isso é que você vai com os dedos na direção da corrente e sobe para o campo magnético e o polegar aponta numa força que é transversal à plaquinha. Ou seja, os elétrons se sentem atraídos para ir a uma das bordas. Como eles vão para uma das bordas, deixam vazio esse lugar de elétrons. Então, é o que a gente chama de buracos, ou ausência de elétrons, que vão para outra ponta. Então, você cria uma carga negativa aqui, uma carga positiva, isso se chama a voltagem Hall. Na época, o senhor Hall mediu a resistividade transversal e encontrou que ela crescia com o campo B, linear. Veio este senhor chamado Klaus von Klitzing em Stuttgart, no Max Planck de Stuttgart, onde eu fiz o pós-doutorado. E ele descobriu que se a chapinha é bastante fina e muito limpa, e tem o campo mais intenso, para isso você precisa bastante dinheiro, para ter uma chapinha muito limpa me refiro livre de impurezas com 0,9999999 de limpeza, de pureza, livre de impurezas, principalmente magnéticas. E precisa campos magnéticos intensos. Aqui intensos são 10 Tesla, 15 Tesla. E também precisa um sistema criogênico para levá-las a baixa temperatura para melhorar as correntes e essas coisas. Quando você tem tudo isso na mão, como o von Klitzing tinha no Max Planck, de 85, na verdade ele fez o experimento em 82. Em 81 e publicou em 82
e ganhou o prêmio Nobel em 85 pela descoberta do efeito Hall quântico, que consiste nestes platós que estão aqui, em que a resistividade Hall, se você calcula o inverso da resistividade Hall, esse platô está em 2. A resistividade está em um meio, mas a condutividade, que é o inverso, está em 2. Este está em 1, está em 2, em 3, em 4, em 5, em 6. Todos os números naturais. A existência desses platós. Este von Klitzing, que é um cara muito detalhista, foi lá e trocou a plaquinha de alumínio por outra de cobre, deu no mesmo. Trocou outra por uma de bronze, deu na mesma. Colocou uma chapinha de aço, deu na mesma. Outra de ouro, de prata. Todos davam platós em 1, 2, 3, 4. Alguma coisa está acontecendo. O que está acontecendo é que essa é uma propriedade topológica do formato do experimento. Não depende do tipo da plaquinha, não depende do tipo de campo magnético. Inclusive ele colocou chapinhas impuras, ou seja, colocou um pouco de desordem. Botou um bronze. Bronze é uma mistura entre dois metais. E essa mistura é amorfa, então tem tanto de um metal como de outro, então é desordenada mesmo, impura. Também ocorreu mesmo, em 1, em 2, em 3, ou seja, algo está ocorrendo que é independente do material, que são propriedades topológicas. Para fazer a fala curta e grossa, na verdade, hoje em dia a gente fala da constante de von Klitzing, porque esse experimento foi levado ao extremo e esses platós que vocês veem aqui, eles são medidos, essa resistividade Hall aqui, em unidades de H por E quadrado. Ele é possível medir com uma precisão tão grande como 9 casas decimais. Os platós estão com uma variação tão absoluta que a variação da resistividade Hall por unidade de resistividade Hall, ou seja, a ração fracionária, tem um número garantido até a 9ª casa decimal. Não muda até a 9ª casa decimal. Por que é independente do material, da amostra, da geometria, das impurezas? Porque é uma propriedade topológica. Essa propriedade universal, hoje em dia, se você calcula ela, n vezes, ou n são os platós, né? 1 sobre n. Vezes a constante que é H, constante de Planck, dividida a carga do elétron ao quadrado, que são duas quantidades, são duas constantes universais. E esse é o motivo pelo qual não depende do material na amostra, porque os saltos nos platós dependem apenas dessas constantes universais. Hoje em dia isso chama-se a constante de resistividade de von Klitzing, que era a última coisa que faltava para padronizar, para normatizar a física de baixas temperaturas. Bom, se você inverte isso e divide por C, que é a outra constante universal, velocidade da luz, tem o que se chama a constante de estrutura fina, que tem a ver com a física nuclear, a reação dos núcleos, né? O alfa, que é 1 sobre 137, conhecido pelos físicos teóricos. Então agora temos um valor mais aproximado para encontrar a constante de estrutura fina. Este senhor ganhou, então, além do prêmio Nobel, ganhou uma constante com seu nome. Tá? Bom, só para explicar por que é universal e esse tipo de coisas, é porque, novamente, as excitações são de caráter topológico numa plaquinha Hall. No caso do Kosterlitz-Taules é um conjunto de spins, agora é um metal. E o metal, quando temos o campo magnético vindo para Vina, este é um pedacinho da plaquinha Hall e o campo magnético saindo do quadro. O que ocorre com os elétrons? Como é que ele conduz? Bom, os elétrons que estão muito próximos, como o campo magnético muito intenso, ele faz apenas círculos, ele fica girando.
E esses elétrons, então, não colaboram com a corrente. Quando você vai para os estados da borda, ele, ao tentar fazer essas órbitas ciclotrônicas, ele se encontra com a borda. Na metade de uma... Na verdade, estes que estão aqui embaixo, veja bem que as órbitas ciclotrônicas, quando o campo está apontando para fora, são assim, anti-horário. Então, quando tenho a parte de cima, não alcança a completar uma órbita, se choca com a borda e volta de novo a outra órbita. Então ele vai andando de meia órbita, e isto chama-se a corrente de borda, que vai para esse lado. E o mesmo ocorre aqui com a parte da órbita de baixo. Ele vai quicando aqui e tem uma corrente na outra direção. Ou seja, na verdade, a plaquinha Hall tem corrente aqui e nada no meio. Ou seja, o que ocorreu na plaquinha Hall é que os efeitos de volume e os efeitos de borda separaram. Bom, hoje em dia, o pessoal, nós e meu aluno de doutorado que fazem estudo de propriedades topológicas, chama isso a correspondência volume-borda, the bulk edge correspondence, em inglês. E essa é a primeira vez que é explicado com as mãos por que ele funciona e por que ele tem esses platôs. A gente fala de níveis de Landau, que são caracterizados por uma energia, vezes N mais um meio, e os N que estão na condutividade Hall tem a ver com esses N que é o preenchimento dos níveis de Landau. Mas aí, como eu disse, eu vou pincelar apenas essas coisas. Você, se tiver motivações mais adiante de física para ir à frente, então esse é o caminho. Uma explicação mais técnica foi dada pelo esse artigo que o pessoal na gíria fala o TKNN, o artigo do TKNN, que é o Taules Komoto Nightingale de Ninge. E a explicação tem a ver com coisas que eu vou usar em seguida, que é para encerrar a minha palestra, né? É que a condutividade de Hall tem a ver com uma integral de uma curvatura, e aí se parece com o teorema de Gauss-Bonnet, que você integra uma curvatura. Só que a curvatura que você tem agora não é a curvatura gaussiana, mas é a curvatura dos estados quânticos do sistema. Então, na verdade, o que eu produzo agora não é 2 vezes 1 menos o número de orelhas, mas o que eu produzo é o que se chama o número de Chern. E esse número de Chern para níveis de Landau preenchidos vale 1, e por isso que a condutividade de Hall tem esses platôs. Do ponto de vista mais técnico, resumindo, o que eu tenho é que eu passei da física clássica, da topologia, da algebraica da física clássica, de integrar uma curvatura gaussiana e que dá o número de 2 vezes 1 menos o número de genus, que é o G, para uma fórmula de Chern, que é calcular o número de Chern para estas bandas de Landau, que nada mais é que integrar a curvatura, só que a curvatura não é a curvatura gaussiana, é uma curvatura que chama-se a curvatura dos estados. Você pega os estados, deriva com relação a essa variável e faz o sanduíche com outro estado. Isso chama-se, neste caso, a curvatura. E o que temos então é que a física é diferente para sistemas com topologia diferente. A outra parte do prêmio, talvez quem tiver interesse, eu passo a voz do aço, como se diz, a voz rasante. Quero falar um pouco do trabalho do terceiro prêmio Nobel, que é o Duncan Haldane, que na verdade é o mais próximo do meu trabalho. Que se você tem um sistema unidimensional unido pelas bordas, ou seja, se você tem um anel de spin no meio, aqui é o produto escalar entre de spins em sítios vizinhos, e você tenta buscar a solução exata,
você encontra que as correlações de spin, ou seja, a média deste operador O, que depende de R, que no sítio e no sítio enésimo, ele é do tipo menos 1 elevado a n dividido n, ou seja, é uma lei que pula de sinal, né, com esse menos 1, mas decai como 1 sobre n, com a distância entre os spins. O que diz esse resultado conhecido de Hans Bethe de 1936, note que esse senhor viveu quase 100 anos, 99 anos, é que o espectro de excitações do sistema não tem gap, ou seja, as bandas de energia tocam o zero no centro e nas bordas, em 0 e mais menos π sobre A. Isso era conhecido da época de Hans Bethe, 1936, e a famosa solução de Bethe-Ansatz vem de lá. O pessoal ainda pesquisa hoje em dia um resultado publicado em 1935 com o Ansatz de Bethe, que é a maneira como obter essa solução que está aqui. O Holden, em 1983, pegou o mesmo sistema, só que em lugar de spin 1 meio, spin 1. Bom, os spins na matéria vêm semi-inteiros ou inteiros. Então, os semi-inteiros são 1 meio, 3 meios, 5 meios. Os spins inteiros são 0, 1, 2, 3. Essa é uma característica própria dos spins, não tenho como explicá-la, mas a física quântica provê isso. Mas o que o Holden descobriu em 1983 é que se você faz o mesmo jogo que o Hans Bethe, mas para spin inteiro, spin 1, então tem um gap. Isso ele fez com spin 1 e ele em seguida disse, qualquer spin inteiro vai ter gap. Foi ousado o que ele disse, porque ele só fez o trabalho para spin 1. E o gap é finito, as funções de correlação não caem como 1 sobre n, mas tem um decaimento exponencial, típico de um sistema que tem gap. E ele disse então, depois desse artigo, todo o sistema quântico de spin semi-inteiro não tem gap, e todos os sistemas de spin inteiro têm gap. Aquilo já parece uma propriedade topológica também, e de fato é. E atualmente técnicas bem sofisticadas como o grupo de renormalização de matriz de densidades, parece um palavrão, né? Density Matrix Renormalization Group, DMRG, o famoso DMRG, mostra para sistemas suficientemente grandes, digamos, grande aqui são 80 sítios, né? Uma cadeia de uma amostra dos meus colegas do laboratório, que nem sequer consegue tomar com as mãos, tem que pegar com uma micropinça de 0,1 milímetro. Ela tem milhões de átomos, não tem 80, que é o máximo que consegui fazer o DMRG. Mas com 80, todo mundo satisfeito, e encontraram um gap aqui que é da ordem de 0,41 e um decaimento exponencial de 6 e tanto, com o computador. O pessoal não estava satisfeito ainda, até que o grupo de Enderle fez a verificação experimental com um material césio-níquel cloro 3, que tem essa estrutura cristalina. Aqui estão os cloro, aqui estão os césios, níquel. E o gap está bem claro. Estes são pontos experimentais. A linha contínua é só um ajuste, um feeding, que a gente chama. Ou seja, aqui está a verificação experimental da conjetura de Holden. Por muitos anos se chamou isso de conjetura de Holden até 2002. Bom, essencialmente o que eu falei, me passei do tempo já, é que eu tentei mostrar alguns exemplos de como se está organizando a matéria topológica quântica. E isso ocorre normalmente em 2 e 1 dimensão. O notável é que a partir de 2007, 2010, não faz 6, 7 anos, que foi generalizado para 3 dimensões. Se encontrou propriedades topológicas da matéria em 3 dimensões também. Mas a física é bastante diferente desta. É tipo não efeito Hall,
mas o que apresenta como características essenciais é que trata de simetrias não quebradas em um paradigma diferente do Landau. É necessário que haja um hiato, um gap das excitações do volume. E quando isso ocorre, aparecem modos na borda, como estas órbitas que vão ficando através de... O que a gente está fazendo atualmente é estudar os férmions de Majorana num sistema unidimensional, que são estados, como mostrei na primeira transparência, estados de Majorana nas bordas. E só para deixar um recado de Wolfgang Pauli, que dizia, bom, Deus criou o universo feito de um volume, mas as superfícies foram criadas pelo diabo. Palavras do Pauli, só para dizer que na hora que você inclui as superfícies ou as impurezas, as bordas, começa o problema, começa toda a banda de novo, né? Isso chama propriedades topológicas da matéria, propriedades quânticas e topológicas da matéria. E aí, gostou do Simplifísica? Para assistir mais é só acessar o nosso canal da URGS TV no YouTube. É youtube.com/URGSTV e escolher o programa que você quiser.